O primeiro ano da vida pública de Jesus. Indo para os pastores, as joias de Aglai e uma parábola sobre sua conversão. Jesus está caminhando com seus discípulos por uma estrada ao longo da torrente. A estrada não está realmente correndo ao longo da torrente. O torrente está abaixo, lá em cima, na encosta da montanha. Existe uma estrada sinuosa, como normalmente se encontra em locais de montanhas. João está quase roxo, carregado como um carregador, com uma bolsa grande e pesada. Judas está carregando a bolsa de Jesus e a sua. Simão tem apenas sua bolsa e os mantos. Jesus agora está usando suas próprias roupas e sandálias. Mas a mãe de Judas deve ter lavado sua túnica, porque ela não está mais amassada. Quanta fruta, como são lindos os vinhedos daquelas colinas, diz João, que está sempre de bom humor, apesar do calor e do cansaço. Mestre, é este o rio em cujas margens os nossos pais colheram as uvas milagrosas? Não, é outro, mais a sul. Mas toda a região foi abençoada com frutos ricos. Não é tão abençoada agora, embora ainda seja bonito. Muitas guerras devastaram o país. Israel foi feito aqui, mas teve que ser fecundado com seu próprio sangue e com o sangue de seus inimigos. Onde vamos encontrar os pastores? 5 milhas de Hebrom, nas margens do rio que você estava perguntando. Além daquela colina, então? Correto. Está muito quente, o verão. Para onde vamos depois, mestre? Para um local ainda mais quente, mas eu peço que vocês venham. Devemos viajar à noite. As estrelas são tão brilhantes que não há escuridão. Eu quero vos mostrar um lugar. Uma cidade? Não, um lugar que vos fará compreender o Mestre. Talvez até melhor do que as suas palavras. Perdemos alguns dias por causa daquele incidente estúpido. Estragou tudo, e minha mãe, que tanto preparou, ficou desapontada. Não consigo entender por que quiseste segregar-se com a purificação. Judas, por que chama de estúpido algo que era uma graça para um verdadeiro crente? Você não gostaria de tal morte para você? Durante toda a sua vida esperou pelo Messias e, embora idoso, percorreu caminhos incômodos para o adorar. Quando lhe disseram, ele está aqui, ele manteve a palavra de minha mãe por 30 anos em seu coração. Ele foi arrebatado pelo fogo do amor e da fé na última hora que Deus lhe concedeu. Seu coração explodiu de alegria e foi queimado, como o holocausto agradável, pelo fogo de Deus. Qual destino poderia ser melhor? Ele estragou o banquete que você preparou? Você pode ver a resposta de Deus nisso. As coisas do homem não devem se misturar com as coisas de Deus. Sua mãe me terá novamente. O velho não me teria novamente. Todo queriote pode vir a Cristo. O velho não tinha mais forças para fazê-lo. Estou feliz por ter mantido o pai moribundo contra meu coração e encomendei sua alma. Quanto ao resto, por que causar escândalo por falta de respeito à lei? É preciso andar na frente dos outros se quiser dizer, siga-me. E para levar as pessoas a um caminho sagrado, é preciso trilhar o mesmo caminho. Como poderia ter dito, ou como poderia dizer, ser fiel, se não tivesse fé? Acho que esse erro é a causa da nossa decadência. Os rabinos e fariseus esmagam o povo com seus preceitos e então eles se comportam como o homem que profanou a casa de João, tornando-a um lugar de pecado. Comenta Simão. Ele é um dos de Herodes. Sim, Judas, mas as mesmas faltas encontram-se também nas classes que se dizem por si mesmas, é claro, santas. O que você acha disso, mestre? Pergunta Simão. Digo que só se houver um punhado de fermento verdadeiro e incenso verdadeiro em Israel, o pão será feito e o altar perfumado. O que você quer dizer? Quero dizer que se alguém chegar à verdade com um coração sincero, a verdade se espalhará como fermento na massa da farinha e como incenso por todo Israel. O que te disse aquela mulher? Pergunta Judas. Jesus não responde.
Em vez disso, dirige-se a João. Seu fardo é pesado e você está cansado. Me dê isto. Não, Jesus, estou habituado a carregar pesos e, em todo caso, o pensamento da alegria de Isaac torna-o leve. Eles contornam a colina. As ovelhas de Elias estão na sombra da floresta, do outro lado, e os pastores sentados à sombra. Os observam. Quando eles veem Jesus, eles começam a correr. Paz para você. Você está aqui? Estávamos preocupados contigo, por causa da demora, e não sabíamos se devíamos ir ao seu encontro ou obedecer. Então decidimos vir até aqui, e assim obedecer às suas instruções e satisfazer ao mesmo tempo o nosso amor. Você provavelmente já está aqui há muitos dias. Tínhamos que ficar. Nada errado? Não, meus amigos, nada. Um crente fiel morreu em meu peito, nada mais. O que achas que deveria ter acontecido, pastor? Quando as coisas estão bem arranjadas, certamente é preciso saber prepará-las e também preparar os corações para recebê-las. Minha cidade prestou todas as honras a Cristo, não foi, mestre? Sim, eles fizeram. Isaac, no caminho de volta, fomos até a casa de Sara. Além disso, a cidade de Jutá, sem qualquer preparação além de sua simples bondade e a verdade das palavras de Isaac, entendeu a essência da minha doutrina e aprendeu a amar com um amor santo, prático e altruísta. Mandou-te roupa e comida, Isaac, e todos queriam acrescentar alguma coisa à esmola que deixaste na tua cama, porque agora estás de volta ao mundo e falta-te tudo. Pegue isso. Eu nunca aceito dinheiro, mas aceitei porque é purificado pela caridade. Não, mestre, fica com ele. Eu estou acostumado a viver sem isso. Terás agora de ir às várias aldeias para as quais te enviarei, e você vai precisar. O operário tem direito ao seu pagamento, também se lida com as almas, porque ainda há um corpo a alimentar, como se fosse um burro ajudando o seu dono. Não é muito, mas você vai administrar. João tem algumas roupas e sandálias nessa bolsa. Joaquim deu um pouco. Eles podem ser muito grandes, mas há muito amor no presente. Isaac pega a bolsa e vai atrás de um arbusto para se vestir. Ele ainda estava descalço e usava seu estranho vestido feito de um cobertor. Mestre, diz Elias, aquela mulher, a mulher que está na casa de João, 3 dias depois de você partir e estarmos pastoreando as ovelhas nos prados de Hebrom, pertencem a todos os prados e não podiam nos mandar embora. Ela mandou sua empregada a nós com essa bolsa e nos disse que queria falar com a gente. Não sei se fiz a coisa certa, mas na primeira vez devolvi a bolsa para ela e falei, não quero ouvi-la. Então ela mandou esta mensagem, venha em nome de Jesus. E eu fui. Ela esperou até que seu bem, o homem que a mantém, tivesse ido. Ela queria saber tantas coisas, mas eu não contei muito a ela, por prudência. Ela é uma prostituta. Tive medo de que pudesse ser uma armadilha para você. Ela me perguntou quem és, onde moras, o que fazes, se és um cavalheiro. Eu disse, ele é Jesus de Nazaré. Vai a todo lado porque é um mestre e anda pela Palestina ensinando. Eu disse que você é um homem pobre, um simples operário, tornado sábio pela sabedoria. Nada mais. Fizeste bem, diz Jesus. E Judas exclama no mesmo momento, fizeste mal, porque você não disse que ele é o Messias, o rei do mundo? A orgulhosa mulher romana deve ser esmagada sob o golpe do esplendor de Deus. Ela não me teria compreendido. De qualquer modo, como poderia ter a certeza de que era sincera? Quando você a viu, você disse o que ela é. Eu deveria jogar coisas sagradas e tudo que Jesus é santo em sua boca? Eu deveria colocar Jesus em perigo, dando informações demais? Qualquer um pode machucá-lo, mas eu não. João, vamos dizer-lhe quem é o mestre e explicar-lhe a sagrada verdade. Eu não, a menos que Jesus me diga.
Você está com medo? O que ela pode fazer com você? Você a detesta? O mestre não. Não tenho medo nem a detesto. Eu sinto muito por ela, mas acho que, se Jesus quisesse, poderia ter parado para ensiná-la. Ele não fez isso. Não é necessário que façamos. Naquela altura não havia sinais de conversão. Agora, mostra-me o saco, Elias. E Judas, que está sentado na grama, esvazia a bolsa sobre o manto. Anéis, braceletes, pulseiras e um colar rolam, ouro amarelo sobre o ouro escuro do manto de Judas. São joias. O que podemos fazer com elas? Podem ser vendidas, afirma Simão. São coisas problemáticas, comenta Judas, que no entanto as admira. Foi o que eu disse a ela, quando os levei. Eu também disse: seu mestre vai bater em você. Ela respondeu: elas não pertencem a ele. Elas são minhas e eu faço o que quero com elas. Eu sei que é o ouro dos pecados, mas se tornará bom se for usado para os pobres e santos, para que se lembrem de mim. E ela chorava. Vá vê-la, mestre. Não. Envia Simão. Não. Bem, eu vou. Não. O não de Jesus é nítido e peremptório. Eu estava errado, mestre, em falar com ela e pegar aquele ouro? Pergunta Elias ao ver Jesus tão sério. Você não fez nada errado, mas não há mais nada a ser feito. Mas talvez aquela mulher queira redimir-se e precise de ser ensinada. Judas objeta mais uma vez. Já existem nela tantas fagulhas capazes de acender um fogo que queimará seus vícios e purificará sua alma, e o arrependimento a tornará inocente mais uma vez. Há poucos minutos falhei-lhes do fermento que se mistura com a farinha e o transforma em pão sagrado. Ouçam agora uma breve parábola. Essa mulher é a farinha, uma farinha na qual o maligno misturou seus pós infernais. Eu sou o fermento, ou seja, minha palavra é o fermento. Mas se houver muita palha na farinha, ou se a areia ou pequenas pedras ou cinzas se misturarem, é possível fazer pão com ela, mesmo que o fermento seja bom? Não é possível. É necessário remover pacientemente a palha, as cinzas, as pedras e a areia da farinha. Então a misericórdia passa a oferecer a primeira peneira. A primeira, feita de verdades básicas curtas, que podem ser compreendidas por quem se enreda na rede da total ignorância, do vício e do gentilismo. Se a alma aceita, começa a primeira purificação. A segunda se dá por meio da peneira da própria alma, que compara seu próprio ser com o ser que se revelou, e a alma fica horrorizada. E começa seu trabalho, por meio de uma operação cada vez mais particular. Depois das pedras, da areia e das cinzas, chega-se ao ponto de retirar também aquela parte da farinha constituída por grãos muito pesados e grosseiros para fazer um bom pão. A alma agora está pronta. A misericórdia então passa mais uma vez e penetra na farinha agora pronta. Isso também é um preparo. Judas, e a levanta e a transforma em pão. Mas é uma operação longa, uma operação da força de vontade, da alma. Essa mulher já tem dentro de si o mínimo que era justo lhe dar e que pode usar para realizar seu trabalho. Deixe-a fazer isso, se quiser, mas não devemos perturbá-la. Tudo perturba a alma que está trabalhando. Curiosidade, zelo não aconselhado, intolerância e também excessiva compaixão. Não vamos vê-la então? Não, e para que nenhum de vocês seja tentado, deixe-nos partir imediatamente. À sombra na madeira, faremos uma parada no sopé do vale do Telebinto, e vamos nos separar lá. Elias voltará para suas pastagens com Levi. José virá comigo até o val de Jericó. Mais tarde nos encontraremos novamente. Você, Isaac, continue o que fez em Jutá, indo daqui por Arimateia e Lida, para Doco. Nos encontraremos lá. É preciso preparar a Judéia e você sabe como fazer.
exatamente como você fez em Jutá. E quanto a nós, vocês virão, como eu disse, para ver minha preparação. Também estou preparado para a minha missão. Você foi a um rabino? Não. Você foi ao João? Fui apenas batizado por ele. Bem, então, Belém falava com as suas pedras e com os seus corações. Também para onde te levo, Judas, as pedras e um coração meu falarão contigo e te darão a resposta. Elias, que trouxe um pouco de leite e pão integral, diz: Enquanto esperava por ti, eu tentei, e Isaque tentou comigo, convencer o povo de Hebrom. Mas eles não vão acreditar, eles não vão fazer um juramento, eles não querem ninguém além de João. Ele é o seu homem santo, e eles não querem mais ninguém. É um pecado bastante comum a muitos lugares e a muitos crentes presentes e futuros. Eles olham para o trabalhador, não para o mestre que o enviou. Fazem perguntas ao operário e nem mesmo dizem: diga ao seu patrão. Esquecem-se de que só existe um operário porque existe um mestre, e que é o mestre quem instrui o operário e o capacita a trabalhar. Eles se esquecem que o operário pode interceder, mas somente o mestre pode conceder. Neste caso, Deus e a sua palavra com ele. Isso não importa, a palavra lamenta, mas não guarda rancor. Vamos, a visão termina. Com 3 apóstolos no Monte da Abstinência e Tentação. Um mais lindo amanhecer no deserto, visto do alto de uma encosta de montanha. É o alvorecer. Algumas estrelas ainda são visíveis e um arco muito fino de uma lua minguante parece uma vírgula prateada no veludo azul escuro do céu. Vejo que a montanha é rochosa e estéril, dividida por desfiladeiros, formando grutas, cavernas e enseadas em seu lado. É um verdadeiro deserto. Somente onde existe alguma terra capaz de receber e reter a umidade da chuva, existem alguns tufos verdes, principalmente plantas espinhosas duras, com muito poucas folhas e arbustos baixos e duros de grama. Abaixo há uma planície ainda mais estéril, um terreno plano e pedregoso, um lago de infinita tristeza. Na luz ainda fraca, isso me lembra a visão do mundo morto. Parece estar atraindo para si toda a escuridão do céu e toda a escuridão da área circundante, dissolvendo em suas águas paradas o verde profundo dos arbustos espinhosos e da grama dura que por quilômetros são as únicas decorações da terra. Como é diferente do lago ensolarado e sorridente de Genezaré. Bem no alto, olhando para o céu azul claro que está se tornando cada vez mais claro, olhando para a luz que progride do leste com um brilho cada vez mais profundo, a alma se alegra. Mas olhar para o enorme lago morto dá uma facada no coração. Nenhum pássaro voa sobre a água, nenhum animal está em sua costa, nada. Enquanto assisto a tanta desolação, desperto-me com a voz do meu Jesus. Estamos aqui no lugar que eu queria. Eu me viro, eu o vejo atrás de mim, com João, Simão e Judas, perto da encosta rochosa da montanha, onde há um pequeno caminho, ou melhor, onde a longa erosão da água nos meses de chuva formou um canal muito raso ao longo séculos, um ralo para a água que flui do topo da montanha e que é um caminho para cabras selvagens e não para homens. Jesus olha em volta e repete: Sim, é aqui que vos queria trazer. Aqui Cristo se preparou para a sua missão. Mas aqui não há nada. Tem toda a razão, não há nada. Com quem você estava? Com a minha alma e com o Pai. Ah, você ficou apenas algumas horas. Não, Judas, não algumas horas, muitos dias. Mas quem te serviu? Onde você dormiu? Os meus servos eram os asnos selvagens que adormeciam nas suas cavernas, onde também eu tinha me refugiado. Minhas servas eram as águias que me diziam com seus gritos ásperos: é dia, e elas voavam para atacar sua presa. Meus amigos eram as pequenas lebres que quase chegavam aos meus pés, roendo as ervas selvagens. Minha comida e minha bebida eram a mesma comida e bebida da flor selvagem.
o orvalho da noite e o sol. Nada mais. Mas por quê? Para se preparar bem, como você diz, para a minha missão. Coisas bem preparadas têm sucesso. Você mesmo disse isso. E o meu negócio não era pequeno e inútil que glorificaria a mim, o servo do Senhor, mas era para fazer os homens entenderem o que o Senhor é, e por meio desse entendimento torná-lo amado no espírito da verdade. O servo que se preocupa com seu próprio triunfo e não com o do Senhor é um homem miserável. O servo que está ansioso para lucrar, que sonha que vai se sentar em um trono alto, construído sobre os interesses de Deus, que foram rebaixados à terra, embora sejam interesses celestiais, também é um servo miserável. Ele não é mais um servo, exceto em sua aparência externa. Ele é um comerciante, um traficante, um enganador, que engana a si mesmo e aos homens, e deseja enganar a Deus também. Um homem miserável que se acredita ser um príncipe, embora seja um escravo. Ele pertence ao maligno, seu rei da falsidade. Aqui nesta caverna, Cristo viveu por muitos dias, jejuando e orando para se preparar para a sua missão. E onde você sugeriria que eu deveria ter ido me preparar, Judas? Judas está confuso e desnorteado. Por fim, responde: não saberia, estava a pensar, com o rabino ou com os essênios, não sei. E seria possível encontrar um rabino que me contasse mais do que o poder e a sabedoria de Deus me diziam? E se eu, a palavra eterna do Pai, que estava presente quando o Pai criou o homem, e estou ciente da alma imortal pela qual ele é animado e do poder de julgamento livre e capaz de que foi dotado pelo Criador, poderia extrair ciência e habilidade daqueles que negam a imortalidade das almas, a ressurreição final e também a liberdade do homem de agir, atribuindo virtudes e vícios, atos sagrados e perversos a um destino que eles dizem ser fatal e incontrolável? Certamente não. Você tem um destino, sim, você precisa. Na mente de Deus que o criou, existe um destino para você. É o desejo do Pai, e é um destino de amor, de paz, de glória, a santidade de ser seus filhos. Esse é o destino que estava presente na mente divina, quando Adão foi feito da lama, e estará presente até a criação da última alma do homem. Mas o Pai não os denigre em sua posição de reis. Se um rei é um prisioneiro, ele não é mais um rei, ele é um pária. Vocês são reis porque estão livres em seus pequenos reinos individuais. Em seu ego, você pode fazer o que quiser e como quiser. Antes de você e nas fronteiras de seu pequeno reino, você tem um rei amigo e duas potências inimigas. O amigo mostra as regras que ele dá para deixar seus seguidores felizes. Ele as mostra e diz: aqui estão elas. Com elas, sua vitória eterna é certa. Ele, o sábio e santo, mostra-as para que as ponhas em prática, se quiseres, e assim receberes a glória eterna. Os dois poderes do inimigo são Satanás e a carne. Por carne entendo a sua carne e o mundo. Eles são as pompas e as seduções do mundo, ou seja, as riquezas, festas, honras e poderes que são obtidos do mundo e no mundo, mas nem sempre são obtidos honestamente, e eles são usados com menos honestidade ainda quando o homem os alcança. Satanás, o senhor da carne e do mundo, fala também em nome do mundo e da carne. Ele também tem suas regras. Ele certamente o fez. E como o seu ego é envolvido na carne e a carne é atraída pela carne, como lascas de metal são atraídas por um imã, e o canto do sedutor é mais doce do que o gorjeio de um rouxinol apaixonado ao luar e entre roseiras perfumadas, é mais fácil seguir essas regras, inclinar-se para esses poderes e dizer-lhes: eu os considero meus amigos. Entre. Entre. Você já viu um aliado que permanece honesto para sempre, sem pedir 100 vezes mais em troca pela ajuda que deu? Isso é o que esses poderes fazem. Eles entram e eles se tornam os mestres. Mestres? Não, sargento de galera. Eles amarram vocês, homens, ao banco da cozinha, prendem vocês com correntes, não permitem que vocês levantem a cabeça de seu jugo.
e seus chicotes deixam marcas de sangue em suas costas se vocês tentarem escapar. Ou você deve suportar ser despedaçado e se tornar um monte de carne despedaçada, tão inútil como carne, a ponto de ser rejeitado e chutado de lado por seus pés cruéis, ou você deve morrer sob seus golpes. Se você pode suportar esse martírio, então a misericórdia virá. O único que ainda pode ter misericórdia daquela miséria revoltante que o mundo, um dos mestres, agora abomina, e na qual o outro mestre, Satanás, atira as flechas de sua vingança. E a misericórdia, a única, passa, se abaixa, pega, cura e diz: vem, não tenha medo. Não olhe para si mesmo. Suas feridas são apenas cicatrizes, mas são tão numerosas que você ficaria horrorizado, pois elas o desfiguram. Mas eu não olho para elas, eu vejo sua boa vontade. Por causa de sua boa vontade você está marcado. Portanto, eu digo a você: eu te amo, venha comigo. E ele o leva para o seu país. Você então entende que misericórdia e o rei amigo são a mesma pessoa. Você encontra as regras que ele havia lhe mostrado e você não queria seguir. Agora você os deseja, e primeiro você alcança a paz de sua consciência, depois a paz de Deus. Diga-me agora, esse destino foi imposto pelo único a todos ou cada um o escolheu por si? Foi escolhido por cada um. Tens razão, Simão. Seria possível para mim ir para aqueles que negam a bendita ressurreição e o dom de Deus para ser ensinado? Eu vim aqui, peguei a minha alma do Filho do Homem e dei-lhe os retoques finais, e assim terminei o trabalho de 30 anos de humildade e preparação para ser perfeita ao iniciar a minha missão. Agora peço que fique comigo alguns dias nesta caverna. Nossa permanência será menos deprimente porque seremos 4 amigos unidos em nossos esforços contra a tristeza, os medos, as tentações e os desejos da carne. Eu estava sozinho. Vai ser menos doloroso porque agora é verão e aqui os ventos da montanha diminuem o calor. Eu vim aqui no final da lua de Tebete e o vento que soprava do topo nevado era forte. Será menos cansativo porque será mais curto e também porque temos os alimentos necessários para saciar a nossa fome. E em pequenos frascos de couro que pedi aos pastores que vos dessem, há água suficiente para os dias da nossa estada. Eu devo arrebatar 2 almas de Satanás. Isso só pode ser feito por penitência. Peço que vocês me ajudem. Será um treinamento para vocês. Vocês aprenderão a arrebatar as vítimas de Mamon, não tanto com palavras, mas com sacrifício. Palavras. O alvoroço satânico impede que se ouça. Cada alma que é presa do inimigo está envolvida em uma turbina de vozes infernais. Vocês querem ficar comigo? Se não quiserem, podem ir. E nos encontraremos na Tecoá, perto do mercado. Não, mestre, não te deixarei, diz João ao mesmo tempo que Simão exclama. Tu nos elevas, querendo que estejamos contigo nesta redenção. Judas não parece estar muito entusiasmado, mas dá uma cara boa ao destino e diz: eu fico. Pois bem, pega nos frascos e nos sacos e põe-nos lá dentro, e antes que o sol esquente, quebre um pouco de madeira e junte perto da fenda. As noites são severas, mesmo no verão, e nem todos os animais são dóceis. Acenda um galho de uma vez. Ali, um galho daquela goma acácia. Queima muito bem. Procuraremos nas fendas e com o fogo expulsaremos víboras e escorpiões. Vão. O mesmo local na montanha, mas agora é noite. Uma noite estrelada. Acho que a beleza de um céu noturno só pode ser apreciada em países quase tropicais. As estrelas são maravilhosamente grandes e brilhantes. As constelações maiores parecem aglomerados de lascas de diamante, topázios transparentes, safiras claras, opalas suaves e rubis macios. Eles tremem, eles se iluminam, eles se apagam como olhares escondidos por um instante por cílios, e se iluminam novamente mais bonitos do que antes. De vez em quando uma estrela voa pelo céu, me pergunto para onde ela desaparece. Um raio de luz que mais parece o grito de júbilo de uma estrela, capaz de voar sobre amplas paisagens.
Jesus está sentado na entrada da caverna e está falando aos 3 discípulos que estão sentados em um círculo ao redor dele. Devem ter acendido uma fogueira, porque no meio deles alguns galhos ainda brilham como brasas e lançam seu brilho avermelhado nas 4 faces. Sim, nossa estada acabou. A última vez durou 40 dias. E eu repito que ainda era inverno aqui, e eu não tinha comida. Um pouco mais difícil do que desta vez, não é? Eu sei que vocês sofreram até agora. A pouca comida que tínhamos, e eu lhes dei, não era nada, principalmente para os jovens famintos. Mal foi suficiente para evitar que vocês desabassem. E a água ainda menos. O calor é intenso durante o dia. E você dirá que não era assim no inverno. Mas então soprava um vento seco do topo daquela montanha e ressecou meus pulmões. E subiu da planície carregado de poeira do deserto e secou mais do que este calor de verão, que pode ser aliviado, sugando o suco daquelas frutas ácidas que são quase maduras. A montanha no inverno fornecia apenas ervas danificadas pelo vento e congeladas, perto de acácias nuas. Não vos dei tudo, porque guardei o último pão e o queijo e o último cantil de água no caminho de volta. Sei como foi a minha volta, exausto como estava na solidão do deserto. Vamos pegar nossas coisas e ir. Esta noite está ainda mais clara do que a noite em que vim aqui. Não há lua, mas a luz está emanando do céu. Vamos, lembrem-se deste lugar. Lembrem-se de como Cristo se preparou e como os apóstolos se prepararam. Que os apóstolos se preparem enquanto eu os ensino. Eles se levantam. Simão mexe as brasas com um pau e, antes de espalhá-las com o pé, reacende o fogo jogando algumas ervas secas sobre ele, e da chama acende um galho de acácia e o segura na entrada da caverna, enquanto Judas e João pegam mantos, bolsas e pequenos frascos de couro, dos quais apenas um ainda está cheio. Ele então tira o galho, esfregando-o na pedra, pega sua sacola, coloca seu manto como todo o resto e amarra na cintura para que não o impeça de andar. Sem falar, um atrás do outro, eles descem por um caminho muito íngreme, espantando pequenos animais que pastam na grama rala ainda não ressecada pelo sol. É uma viagem longa e desconfortável. Por fim, eles alcançam a planície. Não é fácil andar mesmo lá, onde pedras e lascas de pedra enfraquecem seus pés, deslizando por baixo deles e até os machucando, porque a poeira densa do caminho os esconde, e portanto é impossível evitá-los. Além disso, arbustos espinhosos nus os arranham e prendem a parte inferior de suas vestes. Mas eles podem andar mais rápido. Lá no alto as estrelas são cada vez mais belas. Eles caminham e caminham por horas. A planície está cada vez mais árida e deprimente. Pequenas escamas cintilam em pequenas fendas e buracos no solo. Parecem escamas sujas de lascas de diamante. João se abaixa para olhar para elas. É o sal do subsolo que está saturado deles. Vem à superfície com as águas da nascente e depois seca. É por isso que a vida é impossível aqui. O mar do leste espalha sua morte por muitos quilômetros ao redor, através de veias profundas no solo. Só onde as águas doces da nascente neutralizam seus efeitos é possível encontrar plantas e conforto, explica Jesus. Eles continuam caminhando. Jesus para na rocha oca, onde o vi tentado por Satanás. Vamos parar aqui, sentar-se. Logo amanhecerá. Caminhamos por 6 horas e você deve estar com fome, com sede e cansados. Peguem isso, comam e bebam, sentados aqui perto de mim, enquanto eu lhes digo algo que vocês repetirão para seus amigos e para o mundo. Jesus abriu sua bolsa e tirou pão e queijo, que cortou e distribuiu, e de seu cantil despejou um pouco de água em uma pequena jarra que também distribuiu. Não estais a comer, mestre? Não, vou falar com vocês. Ouçam. Certa vez um homem me perguntou se eu já havia sido tentado. Ele me perguntou se eu já havia cometido pecado e se, quando tentado, eu alguma vez cedi. E ele ficou surpreso porque, para resistir à tentação, eu, o Messias, havia pedido ajuda ao Pai, dizendo: Pai, não me deixes cair em tentação.
Jesus fala devagar, com calma, como se estivesse relatando um acontecimento que nenhum deles conhecia. Judas abaixa a cabeça como se estivesse envergonhado. Mas os outros estão tão concentrados em olhar para Jesus que não o notam. Jesus prossegue: Agora, meus amigos, aprenderão algo de que aquele homem tinha apenas uma vaga ideia. Depois do meu batismo, vim para cá. Estava limpo, mas nunca se está limpo o suficiente para com Deus. E a humildade de dizer: sou homem e pecador, já é um batismo que purifica o coração. Eu tinha sido chamado de o Cordeiro de Deus pelo santo profeta, que viu a verdade e viu o Espírito descer sobre a palavra e ungí-lo com seu crisma de amor, enquanto a voz do Pai enchia os céus, dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Você, João, estava presente quando o Batista repetiu aquelas palavras. Depois de ser batizado, embora estivesse limpo, tanto pela minha natureza quanto pela aparência, quis me preparar, sim, Judas. Olhe para mim, que meus olhos lhe digam o que minha boca ainda não fala. Olhe para mim, Judas. Olhe o teu mestre, que embora fosse o Messias, não se considerava superior ao homem. Pelo contrário, sabendo que era o homem, queria sê-lo em tudo, exceto em ceder ao mal. Exatamente assim. Judas agora levantou a cabeça e olha para Jesus à sua frente. A luz das estrelas faz com que os olhos de Jesus brilhem, como se fossem duas estrelas fixadas em um rosto pálido. Se alguém quer preparar-se para ser professor, deve ter sido aluno. Eu, como Deus, sabia de tudo. Minha inteligência me permitiu compreender também as lutas do homem, tanto pelo poder intelectual quanto de uma forma intelectual, isto é, sem nenhuma experiência prática. Mas então algum pobre amigo meu, algum pobre filho meu poderia ter me dito: você não sabe o que é ser homem e ter sentidos e paixões. E teria sido uma censura justa. Vim aqui, naquela montanha, para me preparar, não apenas para a minha missão, mas também para a tentação. Vê, fiquei tentado onde vocês estão sentados agora. Por quem? Por um ser mortal? Não. Seu poder teria sido muito limitado. Fui tentado pelo próprio Satanás. Eu estava exausto, fazia 40 dias que não comia, mas enquanto estava em oração, tudo havia sido esquecido na alegria de falar com Deus. Ao invés de esquecido, tornou-se suportável. Eu senti isso como um desconforto de natureza material, confinado apenas à matéria. Voltei então ao mundo. Eu estava de volta nos caminhos do mundo e sentia as necessidades de quem está no mundo. Eu estava com fome, eu estava com sede, senti o frio cortante da noite no deserto. Meu corpo estava desgastado pela falta de descanso, de cama e de uma longa jornada feita com tal cansaço que não pude ir mais longe. Porque também sou feito de carne, meus queridos amigos, carne real, e minha carne está sujeita à fraqueza comum a toda a carne. E com minha carne eu tenho um coração, sim. Peguei a primeira e a segunda das 3 partes que formam o homem. Tomei a parte física com todas as suas necessidades e a moral com suas paixões. E enquanto, com minha vontade, eu subjugo todas as paixões ruins no nascimento, eu deixo as paixões sagradas crescerem como cedros antigos poderosos, isto é, amor filial, amor pela pátria, amizade, trabalho, tudo o que é melhor e sagrado. E aqui senti saudade da minha distante mãe. Aqui senti a necessidade do seu cuidado pela minha fragilidade humana. Aqui senti mais uma vez a dor de me separar da única que me amou com amor perfeito. Aqui percebi o que é a dor posta de lado por mim. E fiquei magoado com as suas tristezas. Pobre mãe, que terá que derramar tantas lágrimas por seu filho e por causa da maldade dos homens, que ela ficará sem lágrimas. E aqui experimentei o cansaço do herói e do asceta, que em uma hora de advertência percebe a inutilidade de seus esforços. Chorei, tristeza, uma isca para Satanás. Não é pecado ficar triste em circunstâncias dolorosas. É um pecado ir além da tristeza e cair na inércia e no desespero. Mas Satanás vem imediatamente quando vê alguém em langor espiritual. Ele veio.
vestido como um gentil viajante. Ele sempre tem uma aparência gentil. Eu estava com fome e tinha 30 anos. Ele se ofereceu para me ajudar. Primeiro ele me disse: diga a estas pedras para se tornarem pães. Mas antes, sim, mesmo antes, ele me falou sobre a mulher. Oh, ele sabe como falar dela. Ele a conhece muito bem. Ele a corrompeu primeiro para torná-la sua aliada na corrupção. Eu não sou apenas o Filho de Deus. Eu sou Jesus, o operário de Nazaré. Eu disse àquele homem, que então falava comigo, aquele que me perguntou se eu havia passado por tentações e quase me acusou de ser injustamente abençoado, porque não tinha pecado. O ato cessa quando estou satisfeito. Uma tentação rejeitada não desaparece, mas torna-se mais forte também porque Satanás a instiga. Resisti à tentação tanto da luxúria pela mulher, quanto da fome de pão. E você deve saber que Satanás me propôs a mulher como a melhor aliada para ter sucesso no mundo, e ele estava certo do ponto de vista humano. A tentação não desistiu por causa do meu comentário. O homem não vive só dos seus sentidos. E falou-me da minha missão. Ele queria seduzir o Messias depois de falhar com o jovem. E ele me incitou a esmagar os ministros indignos do templo com um milagre. Um milagre, o fogo do céu, não é se curvar para formar uma coroa de vinho e para nos coroar. E não devemos colocar Deus à prova, pedindo por milagres para fins humanos. Isso é o que Satanás queria. O motivo por ele referido era uma desculpa. A verdade era: vangloria-te de ser o Messias, pois queria conduzir-me a outra luxúria, a luxúria da soberba. Ele não se intimidou com a minha resposta. Não deveis pôr à prova o Senhor vosso Deus. E me contornou com o terceiro poder da sua natureza, o ouro. Oh, ouro! O pão é uma coisa boa, e a mulher ainda mais para aqueles que anseiam por comida ou prazer. Ser aclamado pela multidão é uma coisa muito importante para o homem. Quantos crimes são cometidos por essas três coisas? Mas ouro, é uma chave que se abre, um círculo que se une, é o início e o fim de 99% das ações humanas. Por pão e mulher, o homem se torna um ladrão. Pelo poder, ele também se torna um assassino. Mas por ouro, ele se torna um idólatra. O rei de ouro, Satanás, ofereceu-me seu ouro se eu o adorasse. Eu o perfurei com as palavras eternas. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Aconteceu aqui. Jesus está agora de pé. Ele parece mais alto do que o normal na natureza plana que o rodeia. Na luz ligeiramente fosforescente das estrelas, os discípulos também se levantam. Jesus continua falando, olhando fixamente para Judas. Então vieram os anjos do Senhor. O homem vencera a batalha tripla. O homem sabia o que significava ser um homem e venceu. Ele estava exausto. A luta tinha sido mais cansativa do que o longo jejum, mas o espírito estava triunfante. Acho que o céu se assustou com o fato de que me tornei uma criatura perfeita dotada de conhecimento. Acho que a partir daquele momento ganhei o poder de fazer milagres. Eu era Deus, eu tinha me tornado o homem. Agora, ao derrotar a natureza animal conectada com a natureza do homem, eu era o homem-deus. E eu sou, e como Deus sou onipotente, e como homem sou onisciente. Façam o que eu fiz, se você quiser fazer o que eu faço, e faça isso em minha memória. Aquele homem ficou surpreso com o meu pedido de ajuda do Pai e com a minha oração para não ser levado à tentação. Isto é, não ser deixado à mercê de tentações além de minhas forças. Acho que aquele homem não ficará mais surpreso, agora que sabe. Peço-lhe que faça o mesmo em minha memória e vença como eu. E nunca duvide da minha natureza de verdadeiro homem e verdadeiro Deus, vendo o quão forte fui em todas as tentações da vida e como venci as batalhas dos 5 sentidos, da sensualidade e dos sentimentos. Lembre-se de tudo isso. Prometi levá-los aonde fosse possível conhecer o Mestre, desde a alvorada do seu dia, uma alvorada tão pura como a que agora está nascendo, até o meio-dia da sua vida, o meio-dia que deixei para ir ao encontro da minha noite humana. Disse a um de vocês:
Eu também preparei. Agora você vê que é verdade. Agradeço as suas companhias no retorno ao lugar do meu nascimento e ao lugar da minha penitência. Meus primeiros contatos com o mundo me deixaram enjoado e deprimido. É muito feio. Minha alma agora está nutrida com a medula do leão, a união com o Pai na oração e na solidão. E posso voltar ao mundo e levar sobre mim mais uma vez a minha cruz, a primeira cruz do Redentor, a cruz do contato com o mundo. Com o mundo em que existem tão poucas almas chamadas Maria, chamada João. Agora ouçam, e você em particular, João. Estamos voltando para minha mãe e nossos amigos. Peço-lhe que não fale com minha mãe a dureza que se opôs ao amor de seu filho. Ela sofreria muito. Ela vai sofrer muito por causa da crueldade do homem. Mas não vamos dar a ela o cálice agora. Será tão amargo quando for dado a ela. Tão amargo que se infiltrará como veneno em suas vísceras sagradas e veias e as rangerá e congelará seu coração. Oh, não diga a minha mãe que Belém e Hebrom me rejeitaram como um cachorro. Tenha misericórdia dela. Você, Simão, é velho e bom, e atencioso como é, você não vai falar, eu sei. Você, Judas, é judeu e não falará por orgulho patriótico. Mas você, João, é galileu e jovem. Não cometa o pecado do orgulho, da crítica e da crueldade. Fique em silêncio. Mais tarde você contará ao resto sobre o que agora peço que você fique em silêncio. Já há muito a ser dito sobre Cristo. Por que adicionar a isso o que é a obra de Satanás contra Cristo? Meus queridos amigos, vocês me prometem isso? Ó mestre, nós prometemos, esteja certo disso. Obrigado. Vamos para aquele pequeno oásis. Há uma nascente, um poço cheio de água fria e a sombra e muito verde. A estrada em direção ao rio passa perto dele. Encontraremos comida e refresco até a noite. À luz das estrelas chegaremos ao rio, o Val, e vamos esperar por José ou nos juntar a ele se ele já estiver de volta. Vamos! E eles partiram enquanto o primeiro tom rosado no céu, no leste, anunciava o nascer de um novo dia. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.